Gênesis 41. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas adoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. Feche seus olhos. Pai, a tua palavra foi lida, meu Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor, meu Deus, nessa noite venha nos dar direção, Pai. Que o Senhor, Pai, venha falar aquilo, meu Senhor, que nós precisamos ouvir, ó Deus. Ah, Senhor, nós estamos aqui, Pai, debaixo da tua direção, ó Deus. Por isso que nós te pedimos, meu Senhor, que o Senhor fale conosco poderosamente, meu Deus. Que a tua palavra venha ser como uma lança de 2 gumes que venha a penetrar nos nossos corações, meu Deus. E que nós venhamos, Pai, a entender tudo aquilo que o Senhor quer para com as nossas vidas nesses últimos dias. Amém? Podeis assentar glorificando o nome do Senhor Jesus nas palmas. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que havia um jovem chamado José. Um jovem a qual ele apacentava as ovelhas juntamente com os seus irmãos. Uma família de 12 irmãos. Então, aquele jovem, a palavra do Senhor diz que ele era um jovem de boa aparência. Ele era um jovem muito simpático. Então, ali seus irmãos, eles serem ali os irmãos mais velhos, a palavra do Senhor diz que seu pai Jacó, ele amava mais o seu filho José do que a seus outros irmãos. Então, seus irmãos, por esse motivo, eles não gostavam de José. Eles não gostavam ali do seu irmão mais novo. Mas seu irmão ali, ele sendo um rapaz diferente, ele sendo ali um rapaz simpático, um rapaz que a qual ele era diferente. Então, certa feita, seus irmãos eles estavam apacentando ovelhas nas bandas de Siquém. E seu pai Jacó falou para que José fosse até seus irmãos, para que ele fosse ali verificar o que realmente eles estavam fazendo. E a palavra do Senhor diz que quando seu filho José, ele vai chegando próximo aos seus irmãos, aqueles seus irmãos, eles ali combinaram para que eles viessem a tirar a vida de José. Eles queriam ali tirar a vida daquele jovem, porque aquele jovem, ele era uma pessoa diferente. Aquele jovem era uma pessoa que a qual a palavra do Senhor diz que sempre Deus estava com ele, que sempre o Senhor estava com José. Irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa nessa noite. Eu quero que vocês entendam que o Senhor sempre ele fala sobre nossas vidas. Quando nós nos dedicamos a viver uma vida com Cristo, quando nós vivemos a viver uma vida diferente com o Senhor, o inimigo ele sempre ali, ele quer arrumar uma forma para que ele venha parar o nosso ministério. Ele sempre tenta arrumar uma forma para que ele venha parar a promessa que a qual o Senhor tem na minha e na sua vida. Mas a palavra do Senhor diz que Deus ele era com José. E ali José chegando juntamente ali aos seus irmãos, ali eles pegaram aquele jovem e jogaram ali numa cova, porque o jovem ele vinha tendo sonhos. O Senhor ele vinha revelando algo na vida daquele jovem que a qual aconteceria lá mais na frente. Irmãos, na nossa vida hoje não é diferente. O Senhor
ele é imudável. O Senhor Jesus, ele não muda. Ele só muda os tempos, mas a forma é a mesma. Aquele jovem ali recebia sonhos da parte de Deus. Ali aquele jovem, ele recebia revelações que a qual ia acontecer na vida dele lá mais na frente. Então, irmãos, nesses dias nós temos que estar atento à voz de Deus. Nós temos que estar atento àquilo a qual o Senhor vem falando conosco, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os dias que o Senhor, ele tem falado muito com pessoas, mas por nossa falta de entendimento, por ali a nossa falta ali de ter uma vida diariamente com o Senhor, às vezes nós não entendemos aquilo que o Senhor quer conosco. Mas aquele jovem ali, ele recebeu aqueles sonhos, e aquele jovem teve aqueles 2 sonhos que ele teve. Ao invés de ele ficar calado, ele contou ali para seus irmãos. Irmãos, tem coisas na nossa vida que nós não precisamos a revelar. Tem coisas que o Senhor, ele mostra para que nós venhamos a ficar quieto, para que nós venhamos ali a somente esperar o momento certo, somente ali esperar o tempo de agir, o tempo de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que há tempo para tudo. Há tempo para dormir, há tempo para acordar, há tempo para tudo. E uma vida com Deus não é diferente. Às vezes o Senhor, ele mostra coisas nas nossas vidas que nós não precisamos estar falando, porque assim como aconteceu com esse jovem, assim pode acontecer sobre nossas vidas. Ali, aquele jovem, ele pagou um preço por ele ter falado aqueles sonhos, por ele ter falado aqueles sonhos que a qual os seus irmãos não gostaram. E ali, aquele jovem, ele foi lançado naquela cova. Aquele jovem, ele foi jogado ali para que aquele sonho não viesse a se realizar. Aquele jovem, ele tinha sonhado que ele estava atando uns feixes, e ali todos aqueles feixes que estavam ao seu redor se prostravam a ele. José teve um outro sonho, que a qual a lua e o sol e as 11 estrelas se prostravam diante dele. E ali, aquele sonho, houve ali uma reação não muito agradável para a vida de José. Então, aqueles irmãos, eles queriam tirar a vida de José. Mas quando o Senhor, ele tem uma promessa na nossa vida, quando o Senhor tem algo de diferente na nossa vida, o inimigo, ele pode se levantar, mas ele vai se levantar para cair. Porque o Senhor Jesus, quando ele nos chama, quando Jesus, ele nos escolhe para que ele venha cumprir uma promessa na nossa vida, para que ele venha cumprir o propósito a qual ele nos destinou, o inimigo não consegue nos derribar. O inimigo, ele não consegue ali fazer com que nós venhamos a sair da presença de Deus. Mas nós temos que entender uma coisa: quando nós temos uma promessa na nossa vida, quando nós temos algo que o Senhor, ele nos entrega, Satanás, ele se levanta com uma fúria muito grande. Mas nós temos que entender uma coisa, irmãos. Nós temos que entender que quando o Senhor, ele está conosco, quando o Senhor, ele está do nosso lado, não adianta. O inimigo, ele pode se levantar, ele pode vir por um caminho, mas por 7 ele tem que bater em retirada. Aleluias. E a palavra do Senhor diz que ali seu irmão, ele convenceu aqueles outros para que eles não viessem a tirar a vida daquele jovem. E ali ia passando uns mercadores midianitas, homens que compravam escravos. A palavra do Senhor diz que eles pegaram José e venderam ali aquele jovem por 20 ciclos de prata. Em outras traduções, 20 barras de pratas. E ali a palavra do Senhor diz que aquele jovem, ele foi levado até o Egito. Ele foi levado até a terra que simboliza a terra do inimigo. Irmão, é interessante que Deus, ele tinha uma promessa muito grande na vida daquele jovem. Mas é o interessante que as coisas que aconteceram na vida daquele jovem eram coisas que nós, seres humanos,
nós poderíamos não nos suportar, nós poderíamos ali, nós desistimos no meio do caminho, mas nós temos que entender que nada vem fácil, nada vem por acaso, nada vem ali simplesmente sem ter um sacrifício. Irmãos, na nossa vida hoje não é diferente. Quando o Senhor, Ele nos dá algo grande, quando o Senhor, Ele tem uma promessa diferente na nossa vida, nós passamos por aflições, nós passamos por tribulações, nós passamos por coisas que aos olhos humanos nós não seríamos capazes de suportar. Aquele jovem, ele foi jogado ali naquela cova. Aquele jovem, ele foi vendido como escravo. A palavra do Senhor diz que aqueles mercadores, eles foram até um soldado romano, um homem chamado Potifar, que a qual era o soldado do rei Faraó. A palavra do Senhor diz que aqueles mercadores midianitas, eles venderam aquele jovem ali para aquele capitão, para aquele homem chamado Potifar. O interessante é que aquele jovem ali todos os dias ali na casa daquele homem, a palavra do Senhor diz que onde ele colocava as mãos, o Senhor a prosperava. Irmãos, é isso que nós temos que entender. É isso que o Senhor, Ele quer falar para conosco nessa noite. Independente daquilo que nós estamos vivendo, independente daquilo que nós estamos passando, as aflições do dia a dia, o dia mau que a qual sempre acontece na nossa vida, isso não pode mudar a promessa que o Senhor tem nas nossas vidas. Isso não pode mudar a nossa história. Não. Aquele jovem ali, ele passando por todas essas tribulações, ele passando por todas essas aflições, mas a palavra do Senhor diz que onde ele colocava as mãos, o Senhor a prosperava. Aleluias. Eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite, irmãos. Se nós seguimos firmemente na presença do Senhor, não importa o que está acontecendo do nosso lado, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor vai nos abençoar. Aleluias. A palavra do Senhor diz que aquele jovem ali na casa daquele homem, ele ali vendo que tudo que José colocava as mãos era prosperado, aquele homem, ele entregou tudo nas mãos daquele jovem. Aquele homem entregou tudo ali para que ele viesse a estar cumprindo ali a ordenança daquele homem, daquele seu senhor. Mas é interessante que a palavra do Senhor diz que a sua senhora, ali, ela vendo aquele rapaz, ela vendo aquele homem que a qual era bonito de semblante, que a qual tinha uma simpatia impagável, a palavra do Senhor diz que ela tentou José. Ela fez ali com que ele viesse a sair da presença de Deus. Irmãos, é isso que o Senhor quer que nós venhamos a entender nesses últimos dias. O inimigo, ele tem se levantado de uma forma tão furiosa. O inimigo, ele tem se levantado de uma forma que a qual ele está usando todos os seus tipos de arma. Ele está usando todos os tipos de coisas que vem fazer com que nós venhamos a sair da presença de Deus. Mas se nós vivermos ali juntamente com o Senhor, se nós vivermos ali buscando a Deus em oração e em jejum, não há nada que vai fazer com que nós venhamos a sair da presença de Deus. Ali, aquele jovem, ele foi jogado na cova. Aquele jovem, ele foi ali vendido como escravo. Aquele jovem, ele foi caluniado pela sua senhora. Mas a palavra do Senhor diz que ele fugiu ali do pecado. Ele fugiu ali daquilo que desagradaria ao Senhor. Então, aquele jovem, por ele ter sido caluniado, o seu Senhor chegando, ele não quis tomar informação. Ele não quis se informar daquilo que a qual teria verdadeiramente acontecido. Simplesmente, a palavra do Senhor disse que aquele homem, ele se enfureceu. Aquele homem pegou aquele jovem e prendeu ele ali no cárcere, ali naquela prisão. É interessante que a palavra do Senhor disse que aquele jovem, ele ali, tudo que ele colocando ali as suas mãos, o Senhor, ele prosperava, o Senhor abençoava. E ali,
carcereiro, a palavra do Senhor diz que ele entregou todas as tarefas na mão de José. Ele entregou tudo ali para que José viesse a governar. É interessante na vida desse jovem. É interessante ali a história desse jovem. Às vezes, irmãos, acontece isso na nossa vida. Às vezes nós, por uma coisa, por um motivo, nós saímos ali da presença de Deus. Mas entenda uma coisa: não há nada que o inimigo possa fazer que venha nos tirar da presença de Deus se quisermos viver uma vida com Deus. Aquele jovem, ele sofreu várias tentações, mas aquele jovem, ele seguiu firme na presença do Senhor. Isso que Jesus, ele está nos dizendo nessa noite. Irmãos, não vamos trocar a presença de Deus por nada. Não vamos trocar a presença de Deus por prato de lentilhas, que a qual o inimigo, ele tem outra hora na nossa frente. Porque o Senhor Jesus, ele está voltando. O Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que o desejo dele é que todos nós viéssemos a ser salvos. Mas por os pratos de lentilhas que às vezes o inimigo, ele põe nas nossas mãos, põe na nossa frente, às vezes nós desagradamos ao Senhor. Às vezes nós vamos ali provar daquilo a qual nos nos oferecido. Mas aquele jovem ali, ele segue firmemente ali na presença de Deus, porque o Senhor tinha uma grande promessa na vida daquele jovem. A palavra do Senhor diz que dois mordomos do rei Faraó, aqueles homens ali, eles pecaram contra o rei. Eles fizeram algo que desagradou ali aquele rei. Então Faraó prendeu ele ali naquele cárcere, ali naquela mesma prisão que a qual José estava preso. Mas entenda uma coisa: isso tudo era um sonho, cada um. O interessante é que eles sonharam coisas quase semelhantes, só que com significados diferentes. Então, a palavra do Senhor diz que aqueles homens, ali pela manhã, eles ficaram turbados. Eles ficaram turbados em espírito, porque ali para eles. E eles revelam o que estava acontecendo. Interessante é que José, ele interpreta o sonho daqueles homens. E o sonho de um dos homens, ele sairia 3 dias depois. E José falou aquele homem que falasse ao seu rei que ele viesse a se lembrar de José. Mas ao sair, a palavra do Senhor diz que aquele copeiro não lembrou de José. Mas quando a promessa na nossa vida, o Senhor, ele estabelece ali um lugar de chegada, não há nada que venha impedir. Não há nada que venha impedir com que o Senhor venha concluir aquilo que a qual ele nos prometeu, que a qual ele nos deu. Então, ali a palavra do Senhor diz que Faraó, ele teve um sonho. Faraó, ele teve um sonho que a qual ele não conseguiu ali achar os adivinhadores que viessem a interpretar. A Bíblia diz que ele mandou chamar os adivinhadores, que ele mandou chamar os magos, mas ninguém a conseguiu a interpretar. Então, aquele copeiro, ele viu a tribulação, a aflição daquele seu rei. Ele falou que outra hora, quando teria naquela prisão, naquele cárcere, havia um jovem hebreu que a qual tinha interpretado aquele sonho da vida dele, da vida daqueles 2 homens, que a qual aconteceu justamente da forma que ele interpretara. Então, o rei Faraó mandou chamar aquele jovem. O rei Faraó mandou chamar aquele jovem hebreu para que ele viesse a revelar aquilo que Faraó tinha sonhado. Irmãos, Faraó, ele sonhou que eis que subindo do rio 7 vacas famosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam o rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou a Faraó.
Irmãos, essa palavra, a revelação dessa palavra, ela é uma palavra muito forte. Ela é uma palavra que a qual o Senhor, Ele quer que nós venhamos a entender. O Senhor, Ele quer que nós venhamos a cumprir aquilo a qual o Senhor tem falado conosco nesses últimos dias. Esse ano é a frase profética é aquela frase, ó, ano do Efraim, o ano da dupla fertilidade. Irmãos, muitos de nós, ou praticamente todos, esse ano nós fomos muito abençoados. O Senhor, Ele cumpriu ali aquela palavra que a qual Ele nos deu. Mas nós temos que entender uma coisa. Nós temos que entender que a revelação que a qual aquele jovem revelou aquele homem, as 7 vacas gordas, era simplesmente 7 anos de abundância. Era simplesmente 7 anos que a qual teria muito alimento. Esse ano, irmãos, foi um ano muito abençoado. Esse ano está sendo um ano muito abençoado. Esse auxílio emergencial, ele tem abençoado muitas pessoas. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, que o Senhor, Ele não muda. O Senhor, Ele só muda os tempos, mas acontece as mesmas coisas. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa nessa noite. Eu quero que vocês venham a compreender aquilo a qual o Senhor quer nos direcionar. A palavra do Senhor diz que aquelas 7 vacas magras, aquilo era 7 anos de grande necessidade. Aquilo era 7 anos que a qual aquele país viria a ter fome. Ia ter aquilo que a qual ia mudar aquela história. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Nós fomos muito abençoados nesse ano. Nós fomos muito abençoados financeiramente. Mas nós estamos nos princípios das dores. Nós estamos no início de um cumprimento de uma profecia que a qual o Senhor deixou no manual da vida. Então nós temos que entender uma coisa. A palavra do Senhor diz que passará céu e passará a terra, mas a palavra dele não ficará uma vírgula que não vier a ser cumprida. Então, o Senhor Jesus, Ele quer nos direcionar nessa noite. O Senhor Jesus, Ele quer que nós venhamos a entender que após esse ano de fartura, após esse ano de abundância que a qual nós estamos vivendo, vai vir tempos difíceis. Vai vir tempos a qual nós temos que nos revestir do Senhor. Nós temos que nos revestir da palavra de Deus. Nós temos que nos revestir em jejum e em oração. A palavra do Senhor diz que revesti-vos de toda a armadura de Cristo, para que possais resistir o dia mau. Então, irmãos, nós temos que entender. Nós temos que entender os tempos. Nós temos que entender que nós estamos vivendo ali os últimos dias, os dias que a qual estão se cumprindo a palavra do Senhor, que a qual ia mudar os tempos, que a qual era para que nós viéssemos a entender que estava próximo à vinda de Cristo. Então, irmãos, essa direção que o Senhor vem nos dando esses dias, isso é a movimentação do reino que está se movimentando. Isso é a mudança dos tempos. Isso é a mudança que a qual... Isso é a mudança que o Senhor Ele está fazendo. Para quê? Para que nós venhamos a entender que nós temos que nos revestir do Senhor. Para que nós venhamos a entender que nós temos que cumprir ali aquilo que o Senhor nos ordena. Então, irmãos, nós temos que entender que logo após esses anos férteis, logo após essas abundâncias que a qual o Senhor cumpriu com aquela promessa que Ele nos fez, então nós temos que entender, nós temos que nos revestir de Deus, nós temos que buscar ao Senhor direto, nós temos que buscar ao Senhor incansavelmente, porque para que quando vier esses dias, nós estamos revestidos do Senhor. Se coloque de pé, em nome de Jesus Cristo.
O Senhor Jesus, nesses últimos dias, Ele quer que nós venhamos a entender que nós temos que viver as promessas dEle. Como é que nós vamos ali suprir esses alimentos? Como é que nós vamos resistir esses dias? O Senhor, Ele tem nos direcionado. O Senhor Jesus, Ele tem nos dado ordenanças. O Senhor, Ele tem abençoado muitas pessoas. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. Para que quando vier esses dias que a qual está por vir, para que nós venhamos a sobreviver esses dias, o Senhor Jesus, Ele está nos direcionando. O Senhor Jesus, Ele está falando para vocês nessa noite. O Senhor Jesus, Ele quer que vocês venham a investir no reino dos céus. O Senhor, Ele quer que nós venhamos a investir em missões. O Senhor, Ele nos ordenou que nós viéssemos a construir aquela tenda. Então nós temos que entender uma coisa. Nós temos que investir no reino de Deus, para que quando vier esses dias, nós estamos com o cumprimento daquilo a qual o Senhor nos ordenou. Assim como o Senhor supriu aquele povo do Egito durante 7 anos, assim também, se nós vivermos debaixo da direção de Deus, também Ele vai suprir as nossas necessidades. Mas nós temos que entender uma coisa. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. Nós temos que também estar praticando aquilo a qual o Senhor está nos direcionando. Então, irmãos, esses dias estão por vir. Esses dias estão tão próximos a vir para com as nossas vidas. Então nós temos que fazer aquilo ao qual o Senhor nos direciona. Nós temos que investir no reino dos céus. Nós temos que investir para que quando esses dias vierem, nós estamos preparados. Nós estamos ali firmes para que nós viéssemos a resistir esses dias. Amém?